Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. Estamos aqui num cenário maravilhoso porque hoje é sexta-feira, então é dia de falar de Riverdale. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as cenas excluídas da segunda temporada de Riverdale. Então, se inscreve aqui no canal porque sempre tem vídeo de Riverdale, ainda mais agora que a terceira temporada está chegando, estreia 10 de outubro. E vamos ter vídeos semanais de Riverdale a partir de 10 de outubro. Então deixa o seu joinha, não consegui falar outubro, mas tá tudo certo, tamo em casa, né? Deus no comando. E não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil. Todas as redes sociais estão linkadas aqui na descrição para vocês irem lá e ficarem a par de todas as notícias de Riverdale, ver todas as entrevistas e todas as notícias e rumores e tudo mais e saber exatamente quando passa, onde assistir e todo o resto. Então, a segunda temporada foi uma temporada que teve muitas cenas deletadas, e quando eu digo muitas, é muitas mesmo. A gente teve quase 1 hora de cenas deletadas que foram reveladas, né? Porque eu tenho certeza que o Roberto Aguirre, que é o showrunner, o criador da série, ele deve ter muito mais do que isso de cenas guardadas lá que ele preferiu não revelar pra gente. E essas cenas, na verdade, elas foram bastante reveladoras. Primeiro de tudo, a gente precisa falar da Cheryl, injustiçadíssima nessa segunda temporada. A Cheryl foi prometida uma história muito mais profunda, muito mais desenvolvida, né, na segunda temporada. Ela ia se tornar uma personagem principal junto com o nosso quarteto principal. E ela acabou ficando um pouco de lado só na segunda metade, quando ela começou a namorar com a Toni, que realmente ela pegou um pouquinho mais de espaço, né, na tela, mas também não foi tanto assim, porque uma grande maioria das cenas deletadas foram cenas Shoni, né, da Toni com a Cheryl. E isso é muito triste. E eu acho que essas cenas, algumas delas também mostram bastante um pouco do caráter da Cheryl e desse desenvolvimento de personagem que a gente tanto sentiu falta nessa segunda temporada. Então, além do relacionamento da Cheryl com a Toni, a gente também tem bastante do relacionamento da Cheryl com a mãe dela nessas cenas deletadas. Então a gente tem, por exemplo, uma cena do episódio musical, né, do episódio 18, onde a Cheryl tá lá falando com o Jughead pela câmera, né, o Jughead tá filmando, ela tá dando um depoimento sobre a participação dela, e nesse momento acontecem duas coisas muito específicas. Uma delas é que a Cheryl chama a Toni de namorada. Então é a primeira vez que a Cheryl se refere a Toni como a sua namorada, e a única também, porque depois disso a gente meio que entendeu que elas estavam num relacionamento sério e tal, mas elas não se referem uma a outra como namoradas. E assim, eu sei que isso parece um detalhe muito pequeno, só que como a gente tá falando de um casal LGBT, todo esse tipo de coisa normal, né, para casais héteros, principalmente na série de TV, como beijos. E essa questão de rótulos é extremamente importante, né, é uma coisa que realmente a gente não vê muito. Então foi uma coisa que tiraram que foi muito triste. E além disso, a Cheryl ainda faz um paralelo do relacionamento da Carrie com a mãe dela e da Cheryl com a sua própria mãe, porque ela diz que pelo menos a Carrie e a mãe dela se amavam, né, e nem isso a Cheryl tem com a mãe dela. Então a gente vê ali um mega desenvolvimento. E além disso, a gente tem uma outra cena onde a mãe da Cheryl, né, a Penelope, tá atendendo um cara lá, um dos clientes dela, e a Cheryl chega vestida toda sexy, e aí a mãe dela tira o cara e ela e a mãe dela conversam, e nesse momento a Cheryl fala sobre a mãe dela achar que ela nunca vai ser amada, que ela nunca conheceu amor, e a Cheryl conta que ela conheceu sim, e que pode não ter vindo da mãe dela, mas que ela já experienciou isso, e que se dependesse dela, ela ia experienciar isso cada vez mais. Dane-se o que a mãe dela tentava fazer de sabotar e de mostrar pra ela que ela não era amada. Isso diz respeito muito a essa menina que a Cheryl gostava quando ela era mais nova e que a mãe dela descobriu e fez a Cheryl se afastar da menina, a menina se afastar dela, e aí meio que suprimia aí esses sentimentos, né, bissexuais que a Cheryl tinha. Então eu acho que isso diz muito a essa descoberta da sexualidade da Cheryl, que apesar da gente já ter ouvido falar, sempre ficou muito caricato, né, e essa parte sentimental não foi muito desenvolvida durante a temporada, mas é porque ela ficou nessas cenas que foram deletadas. E sobre as cenas Shoni deletadas, né, a gente teve várias e várias mesmo, mas entre as mais importantes a gente tem várias da Toni apoiando a Cheryl, né, principalmente em relação à família dela, né, a Toni vai visitar a Cheryl no hospital quando a Cheryl tá com a avó dela lá, e a Cheryl pela primeira vez se abre dizendo que ela tá realmente com medo da mãe e do tio dela. Então a gente vê que o relacionamento delas foi construído muito além de, tipo, simplesmente uma cena ou outra, né? Tava ali escondido nas entrelinhas, digamos assim. Mas eu acho que duas que eu queria destacar, uma delas é quando a Cheryl tá sendo levada pras freiras do Satanás, né? Pras Sisters of the Quiet Mercy. E a Toni sabe que tem alguma coisa errada e ela fica ligando pra Cheryl e a Cheryl não atende. Então ela deixa um recado lindo falando que não importa onde a Cheryl esteja, a Toni tá lá com ela, a Toni tá pensando nela e tá dando um jeito pra salvar ela e que ela nunca vai estar sozinha. Gente,
Gente, sério, eu chorei baldes assistindo essa cena. Eu não sei por que cortaram, porque era só um negócio pequeno, podia ter deixado, entendeu? O nosso desenvolvimento Shone precisava estar lá. Sério, essa cena é maravilhosa. Eu acho que diz respeito tanto a Cheryl, quanto a própria Toni, quanto ao relacionamento delas, que é incrível e maravilhoso e talvez um dos mais profundos da série. Além disso, a gente também tem a Toni indo morar com a Cheryl, que é uma coisa que a gente ouviu rumores, mas a gente não viu de fato acontecendo, porque estava nas cenas deletadas. Então a gente vê a Toni chegando ali na casa da Cheryl, onde agora mora só a Cheryl e a avó dela, e a Cheryl recebe ela na sua nova casa, e a Toni entra lá e as duas estão muito felizes. É um momento, tipo, muito lindo, sabe? E o último momento das duas que foi cortado injustamente foi uma cena também do episódio musical, né, do episódio 18, onde a Cheryl chega depois de ter confrontado a mãe dela toda cheia de sangue, estilo Carrie. Ela chega, a Toni tá ensaiando lá no camarim, ela dá uma flor pra Toni, as duas se beijam, e aí tem um momento onde elas conversam ali e tal. A Toni pergunta como foi com a mãe dela, e a Cheryl fala que ela conseguiu e tal, e a Toni fala, eu tenho muito orgulho de você, você é incrível. Daí ela fala assim, me conte algo que eu não sei. E aí a Toni tem aquele segundo que dá a sensação de que ela vai falar, eu te amo, mas aí corta, a Cheryl fala, te vejo depois, não sei o que, e sai, e fica no ar aquela coisa de tipo, ela ia falar, mas ela não falou, e aí essa cena foi cortada. E teve o beijo delas nessa cena, né, que na verdade elas só se beijaram uma vez na temporada inteira, em contrapartida com todas as cenas de sexo imensas que Vart teve. Então eu espero que tenhamos muito mais beijos Shone na segunda temporada. Saindo um pouco desse núcleo da Cheryl, da família dela, a gente tem algumas cenas também que são bem importantes para desenvolvimentos de outros personagens. A Alice, mãe da Betty, eu acho que foi uma das que mais teve cenas deletadas, né, que também eram desenvolvimentos muito importantes para a personagem. Entre eles, alguns momentos onde ela tá lá raivosamente fazendo um scrapbook com todas as famílias que o Hal Cooper, ou seja, o Blackwood, destruiu, né, e mostra quanta raiva ela tá sentindo daquele momento de ter sido enganada e iludida depois de tudo isso. E também um momento onde ela e a Betty visitam o túmulo do verdadeiro Chick Cooper, né? A mãe dela descobre que ele foi enterrado como um indulgente, né? Uma pessoa sem família, e aí ele é enterrado ali no meio de várias pessoas, então não tem lápide com o nome dele, não tem nada. E não tem corpo, né? E como vocês sabem, quando não tem corpo, ele pode estar sim vivíssimo. Inclusive falei disso na minha teoria da terceira temporada. Vou deixar linkado aqui no izinho pra vocês irem lá, se vocês ainda não viram esse vídeo. Mas então a gente vê um momento onde a Betty liga pra Polly e fala, Polly, vem pra casa, a mamãe precisa de você e tal. E é nesse momento que a Polly vai chamar a Alice pro culto, né? Pra fazer a parte lá daquele culto satânico lá que ela faz, que a gente viu no teaser da terceira temporada. Então a Betty não sabia onde ela tava se metendo, mas a gente tem esses momentos de desenvolvimento da personagem que são muito importantes e foram cortados. Além disso, a gente tem uma reunião do Hiram com o Hal Cooper, que é uma junção que eu nunca imaginei na minha vida. Eles estão discutindo sobre a compra do jornal, né? Quando o Hiram vai comprar o Blue and Gold, ele fala que ele tem uma proposta muito interessante pro Hal e que vai ser uma coisa que vai mudar a vida dele pra sempre. E isso ajuda a gente a criar aquelas teorias de que talvez o Hiram estivesse mesmo por trás do Blackwood de um jeito ou de outro. Talvez ele tenha dado dinheiro pro Hal pegar esse papel, né, entrar nesse papel no lugar dele, levar a culpa no lugar dele. Pode ter acontecido, ou ele pode ter chantageado o Hal de alguma forma. Mas o importante, né, a questão é que esse diálogo foi retirado, então a gente não sabe até que ponto isso ainda vai ser utilizado, ou a gente vai descobrir isso mais pra frente, né? Mas eu acho que ainda é uma possibilidade que está abertíssima. Estamos chegando à reta final das cenas que eu achei importante, né, compartilhar aqui com vocês. E uma que foi completamente cortada foi algumas cenas do Fred, onde ele tinha uma recaída no vício dele por drogas e por remédios e etc. Porque depois que ele sai do hospital, ele tá tomando remédios pra dor, e aí ele volta a ficar viciado. O Art acha um pote vazio de remédios e acha que ele pode ter tomado todos os remédios ao mesmo tempo, né? Ele fala que não, que ele jogou fora, mas na verdade ele tomou. Até porque depois a gente vê uma cena onde o FP vai encontrar o Fred e vai pedir ajuda pra ele, porque ele saiu da prisão e aí ele tá nessa de quase cair no vício, e ele descobre que não tem mais encontros dos alcoólicos anônimos pra ele poder ir, e ele quer sugerir pro Fred pra eles terem ali um ombro amigo um pro outro, sempre se apoiarem num momento onde eles sentirem que o vício tá batendo ali na porta, querendo voltar. Então tem um momento muito fofo entre o FP e o Fred ali, que mostra realmente a amizade deles que eles tinham anos atrás, e aí mostra que os dois estão se apoiando nesse momento e que tá sendo difícil, que o Fred teve uma recaída, que o FP tá quase tendo uma recaída. É um momento que não é tão relevante pra história, né, mas eu acho que teria dado um bom desenvolvimento para o Fred, que também acabou ficando bem de lado nessa temporada de uma forma geral. E por fim, esse é um momento que assim, eu tô até grata que eles excluíram, mas eu não sei o que isso quer
dizer que a gente pode esperar, né, da terceira temporada. Depois que a Betty tem que se livrar do corpo lá do cara que o Chick matou na casa dela, e o Art tá tendo que lidar com o cara do FBI lá, que a Hermione mandou atrás dele, o Art tá na janela e ele olha pra Betty lá do outro lado, né? A gente tem uma cena bem que parece um pouco aquelas cenas da primeira temporada, quando a Betty tinha uma mega crush no Art, e aí o Art manda uma mensagem perguntando se ela ainda tá acordada, se ela quer conversar, quer dar uma flertadinha, entendeu? Tipo assim, quer mandar umas mensagens meio... E aí a Betty dá uma cortada nele, mas o Art fica lá na janela, triste, a chuva cai, e ele olha a Betty de longe e fica tipo, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa quando eu escolhi a Verônica? O coração dele fica meio dividido, né? E a gente sabe que vai aparecer pessoas para abalar os nossos chips na terceira temporada, mas essas pessoas podem estar muito mais próximas do que a gente imagina, porque pode ser o próprio Art tendo dúvidas sobre a quem o seu coração realmente pertence, Verônica ou a Betty. Deus me dibre isso acontecer, não quero jamais, porém, né, é uma coisa que aparentemente está acontecendo já, mesmo que a gente não queira, né, talvez Bart vá ter momentos aí na terceira temporada. Espero que não sejam muitos momentos. Vamos ver. E essas foram as cenas excluídas, né, que eu achei que são mais interessantes de compartilhar, que acho que tem muito potencial, que podem ainda ser revistas, né, na terceira temporada, podem reaparecer de outras formas. Tiveram muitas cenas, é óbvio, além dessas, muitas outras coisas, mas acho que essas são as mais relevantes, que mais trazem detalhes importantes, né, para a temporada de Riverdale. E dia 10 de outubro Riverdale volta, mas a gente ainda vai ter vídeo aqui, a gente ainda tem live, a gente ainda tem muita coisa, então não se esquece, todo dia tem vídeo 5h30 até o final de setembro e todo domingo live às 7 horas da noite. E a partir de 10 de outubro, vídeos semanais sobre os episódios de Riverdale. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!